aqui mais uma aula do Fábrica D. Hoje temos uma aula voltada a EAR. Se você está assistindo essa aula, então, para a prova que se aproxima aí, é que isso se torna mais importante mesmo. Vamos hoje uma aula de geometria espacial. Mas antes, não se esquece de passar nosso site, que é fabricad.online. Lá você tem acesso à nossa plataforma, onde tem matérias e aulas e planos voltadas a tudo quanto é concurso da área militar, da EAR para cima, ou seja, EAR, AFEFOM e inclusive o nosso carro-chefe, que é o IMIITA, junto com o nosso carro-chefe Visual e Civis, que é a medicina. Então, se você quer também usufruir do trabalho do Fábrica D, que é agora também voltado a EAR em matemática inicialmente, vai lá no fabricad.online, vai no nosso Insta e se você está aqui nos vendo pelo YouTube, logicamente você vai depois clicar no canal inteiro para ver as demais aulas e conferir o quanto o nosso trabalho é excelente, ok? Afinal de contas, eu trabalhei vários e vários anos, de 98 a 2016, não vou falar nomes não, mas só de dar dica, no grande curso do Rio, que é uma gotinha, né, tá? E aí você sabe da onde eu venho, exatamente a excelência dos professores, e eu ainda era um dos melhores, ou seja, modéstia à parte, né? Você tá muito bem encaminhado, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Aqui, o que acontece? Você começa a questão, as questões da EAR e as questões que eu estou seguindo aqui são da folha de exercícios que o pessoal que é nosso aluno, que é assinante, pagante, tem acesso lá quando ele está assistindo a aula. Ele tem um íconezinho lá ao lado da aula onde ele abre a lista para ele, tá? Ou pode baixar depois individualmente num momento posterior ou até fazer antes, se quiser. E aí essa numeração que eu estou seguindo é a numeração da nossa folha lá dentro. Mas não se preocupe, eu vou falar para vocês o básico do enunciado. Os enunciados da EAR são bem curtos, são bem diretos e retos, tá? É uma prova que é bem direta ao ponto em relação ao que ele quer. Tem que tomar cuidado com a velocidade, porque o número de questões é bem grandinho, tá bom? Então aqui, a primeira questão ele dava essa figura, dava esse ângulo de 60 no canto, o que eu escrevi foi dado, ou seja, o raio da base maior, o raio da base aqui de baixo, mais larga, é 5, o da base de cima ele não dava, a distância entre as bases era dada como 4 raiz de 3, mas sabemos que distância entre as bases é a mesma coisa que a altura, galera. A altura e distância entre as bases é a mesma coisa que o H, né? E o que ele queria era o volume da figura que eu tenho aqui, que, se você não sabe, o nome é tronco, tá? Isso aqui é como se eu tivesse pegado um cone normal e feito um corte aqui, arrancando esse pedacinho de cima, sobrando apenas essa figura que está aqui embaixo no meu claro rascunho, tá? Então essa figura se chama tronco de cone. E nesse tronco de cone, geralmente se fosse uma aula Enem, eu faria por semelhança de cones, faria completando aqui uma semelhançazinha para achar a altura desse pedaço, para fazer um volume grande menos o volume pequeno. Isso no Enem geralmente o que a gente faz, porque a fórmula que eu vou te dar agora para o Enem não é muito conhecida, usada ou cobrada diretamente. FUVEST até cobra. Que é o quê? Tem uma fórmula direta para você achar o volume do tronco de cone, que é dada por isso aqui, ó. Se você não conhece, anota lá no seu visuário, formulário, caderninho de fórmulas. πh sobre 3 mais o raio ao quadrado. Você vai fazer isso com ambos os raios, não vai botar um raio ao quadrado, mais o produto dos raios, mais outro raio ao quadrado. Ah, não tem um 2 aqui no meio, não? Não, porque o cara pergunta do 2 que ele tem a impressão que está vendo um produto notável, não? Um trinômio quadrado perfeito, mas é sem o 2 mesmo, é só um Rzão, Rzinho e acabou. Ah, não tem uma raiz? Não, não tem uma raiz. Você está confundindo com o volume do tronco de pirâmide, que lá é a raiz, o termo do meio lá é a raiz da área da base maior vezes a área da base menor. Aqui não é pirâmide, aqui é tronco. Tem uma fórmula para pirâmide também, eventualmente vamos falar dela, mas não agora, tá? Para não confundir tua cabeça. Beleza? Então, cara, com aquela fórmula ali, eu faço tudo que é de tronco muito rapidamente. Basta eu agora achar o raio da base de cima, que eu não tenho ainda. Mas como que se faz isso? Reparem que olhando de frente aqui para o tronco, na verdade a figura que nós temos é um trapézio isósceles. E seja um trapézio isósceles, seja um trapézio retângulo, na nossa aula também de embasamento de quadriláteros,
A gente fala o que pro maluco? Galera, pega sempre aqui a extremidade da base menor e a partir dela traça aqui uma ou duas alturas de acordo com a necessidade para você transportar a base menor para a base maior. Porque olha só, isso aqui vai ser Rzinho e isso aqui também vai ser Rzinho. Se eu descobrir quanto vale o x, ó, o centro da base maior está aqui. Eu sei que o raio da base maior, galera, vale 5. Então, eu sabendo que o centro da base maior vale 5, você vai ter, então, o quê? Se aqui tudo é 5 e aqui é R, você pode falar que a tangente de 60 é H sobre X, né? Tangente de 60. Quem ainda não decorou tangente, pelo amor de sake of my God, lembra de soca à toa, né? Você tem que seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente é o oposto sobre adjacente. Então, se eu estou usando a tangente, eu vou lidar com os catetos oposto e adjacente. E aí a tangente de 60 vai ser igual ao cateto oposto, que é H, pelo adjacente, que é X. E na tabela, isso é igual a raiz de 3, tá? Aí pronto. Como H ele vale 4 raiz de 3, você vai ter 4 raiz de 3 sobre X igual a raiz de 3. Que aí essa raiz de 3 você pode cortar, o X vem para a direita, ficando o X, então, igual a 4, tá bom? Fiquei com x igual a 4, tranquilo, porque aí se aqui vale 4, galera, isso significa, então, que esse R é igual a 1, tá? O R lá em cima, então, significa que ele é igual a 1, tá bom? E aí, belezinha, belezinha, belezinha. Eu tendo agora os raios, ficou bem fácil acabar e achar o volume. É π, H, que é 4 raiz de 3, sobre 3, vezes um raio que é 5 ao quadrado, 25, mais um raio vezes o outro, 5 vezes 1, 5, mais 1 ao quadrado, que é o Rzinho ao quadrado, que dá 1. Aqui dentro vai dar 31, 31 vezes 4, isso vai dar 124, 124 π raiz de 3 sobre 3. Esse é o nosso volume. Então, o volume que ele estava querendo, vou colocar aqui, é 124 π raiz de 3 sobre 3 unidades de volume. Isso vai dar, então, se eu não me engano, a letra A na questão. Questão bem tranquila. Se você soubesse essa fórmula, facilitava muito, tá? Porque aí ia te adiantar muito a vida. Tá bom, gente? Vê se tá tudo certo aí. Você da frente, você dá o print na tela. Printou então aí, vê se tá tudo certo. E, cara, não se esqueça, se você quer ver mais, quer aprender conosco, vem pro site do Fábrica D, que estaremos esperando por você de braços abertos. Valeu, galera. Forte beijo. Tchau, tchau. Valeu. Bom, galera, continuando até aqui, para você que já está na nossa sequência de questões EAA voltada à geometria espacial, então vamos lá, não se esquece de passar no nosso site, que é o fabricad.online, e ser nosso aluno no nosso plano de matemática EAA, em breve um plano voltado a todas as matérias que caem na EAA, beleza? Tamo junto então. Pessoal, essa próxima questão no caso aqui é, primeira coisa, né? Eu vou resumir o enunciado falava que eu tinha um tronco de pirâmide, dava a área da base menor, dava a área da base maior, como 36 e 144 decímetros quadrados. Dava a altura da pirâmide, que era 4. Mas não via uma figura, ele só comentava isso. Ele nem falava que espécie, que tipo de pirâmide, que tipo de tronco de pirâmide que era. Se era uma pirâmide um tronco de pirâmide que originalmente veio de uma pirâmide de base quadrangular, de base triangular, de base pentagonal, não falava nada. Então essa figura aqui, pasmem, é meramente ilustrativa. Já estou falando isso antes que vocês lotem os comentários perguntando por que eu fiz essa figura desse jeito. Foi porque apenas para não deixar a parada pura, pelada, tá? Botar um desenho ilustrativo para você, que não vinha na questão, e se você usar a fórmula direta, você vai ver que não precisava desenhar,
Foi só para facilitar o entendimento mesmo dos mais incautos, dos mais perdidos na vida, ok? Então, pô, se eu desenhasse aqui uma base hexagonal, não tem problema nenhum, não faz diferença nenhuma. Eu não dependo da natureza da base, já que o valor da área das bases já veio dado na questão. E como que vai ser agora aqui? Em outra questão da nossa sequência, a gente fez um tronco de cone. Agora é um tronco de pirâmide. Um tronco de pirâmide, o volume vai ser calculado assim, ó. H sobre 3 vezes a área da base maior, com aqui a área da base menor, mais raiz quadrada do produto da área da base maior pela área da base menor. Oh, shit, isso existe? Existe, tá? Então, só para você saber, ABzão, área da base maior. ABzinho é a área da base menor. E a altura é a distância entre as bases. Com isso, você vai ter o quê? Você vai ter que o volume vai dar H sobre 3, ou seja, 4/3, vezes a área da base maior, que é 144, mais a raiz quadrada aqui das áreas, 144 vezes 36, mais a área da base menor, tá? É basicamente isso. Então, toda aquela volta que, de repente, você que só se preparou com coisa voltada a Enem e vestibular normal não viu, e viu sempre completando, botando aqui uma altura X, fazendo X está para a área, não sei o que, fazendo aquela... No caso, seria a razão de semelhança ao quadrado, né? Porque entre áreas, se você não sabe o que eu estou falando, também não interessa, não vou usar agora. Mas toda aquela ladainha que você usava em vestibular normal aqui, por essa fórmula, quando for conveniente, né? Nem sempre você vai ver que é mais fácil fazer por ela não, dependendo dos dados que forem te dados. Mas nesse caso aqui né, gente? Esse caso aqui foi feito para isso. Aí é só você agora fazer a conta, ó. 144 com 36 dá 180. Aqui dentro, nem ousem fazer a besteira de multiplicar um pelo outro, né? Se é um produto de uma coisa vezes outra, a raiz disso é a raiz de um vezes a do outro. Ou seja, 12 vezes 6. 12 vezes 6 dá 72. 72 com 180, 252, tá? 252 dividido por 3, meu querido, isso vai dar 64. Então, o volume é o 4 que sobrou ainda ali em cima, vezes o resultado do resto da conta, que é 64. Ou seja, 256, né? Decímetros cúbicos. Lembra que ali estava em decímetros. Então, esse era o volume que ele estava pedindo, de 256 decímetros cúbicos. Não se esqueçam dessa fórmula especial, não se esqueçam do nome disso daqui, tem gente que não sabe até hoje o nome disso, ô neném, ô meu pai, que é tronco de pirâmide, criatura. E o outro é tronco de cone, tá? Esse corte que faz que sobe esse cotoquinho se chama tronco. Beleza? Dá o seu print aí, especialmente nos nossos endereços, nas nossas redes sociais, ok? Para você recomendar a gente ou você mesmo levar você, a si e a todos os seus amiguinhos para estudar conosco, e você vai ver que o preço é muito mais acessível e a qualidade é inversamente proporcional e você vai adorar, tá bom? Forte beijo, tchau, tchau, valeu galera, fui! Bom galera, vamos seguir agora a próxima questão, eu vou ler aqui com vocês, ele falava assim, a razão dos volumes de dois cones equiláteros de alturas H e 2H. Bom, vamos lá, olha só, o que você vai ter aqui? Cara, se eu tenho dois cones equiláteros, primeiro, antes de eu falar o que é um cone equilátero, saiba que se eles têm a mesma natureza e são cones, eles são figuras semelhantes. Qual é a ideia da figura semelhante? Eu tiro uma foto e amplio essa foto, ou reduzo essa foto. Você vai levar numa papelaria, uma figura 2D, aqui é 3D eu sei, mas a ideia é a mesma.
E aí você pega uma foto e fala, amplia essa foto aí para mim. Você vai querer a cara da pessoa deformada na foto? Você vai querer todo mundo deformado na paisagem? Não! Então é a mesma coisa aqui, você amplia mantendo todas as proporções inicialmente existentes, como estarão no final, elas tinham que estar no início, ou seja, eu vou ampliar, mas sem deformar, borrar nada. Só vou realmente aumentar. E para isso acontecer, o fator multiplicativo, dobrar, triplicar, quadruplicar as coisas, tem que ser aplicado a todo mundo. Se eu quadruplicar a geratriz, vou também fazer com raio e por aí vai. E aí, o que acontece? Como o volume já é, no caso, uma dimensão em 3D e geratriz, altura e raio são medidas lineares em metros, que eu meço isso, em decímetros, que eu vou medir isso, e volume é em metros cúbicos, decímetros cúbicos, o que eu vou te falar agora serve para você lembrar a relação entre volumes de figuras semelhantes e como que esses volumes divididos um pelo outro se relacionam com quaisquer dessas medidas que eu tenho aqui. Toda vez que eu tiver sólidos semelhantes, e quando eu falo sólidos semelhantes, é para ser de forma mais abrangente, é para também já pegar até mesmo quando cair isso aí para a pirâmide. Se eu tiver sólidos semelhantes, o que vai acontecer é que a razão entre esses volumes tem que ser o cubo da razão de semelhança, ok? E aí você vai ter que isso pode ser, por exemplo, uma altura sobre a outra elevada a 3. Isso pode ser, por exemplo, uma geratriz sobre a outra elevada a 3. Isso pode ser, por exemplo, um raio sobre o outro elevado a 3, tá? Bom, galera, aí ele está falando sobre que os cones são equiláteros. Os cones são equiláteros, primeira coisa, né? Além de falar, aliás, que o cone é equilátero, ele fala que a altura do cone maior é o dobro da altura do cone menor. Com isso, você vai ter o quê? O cone sendo equilátero, você tem que lembrar que isso significa que quando você pega a visão frontal do cone, que eu tenho que, no caso aqui, a geratriz é igual a 2R, porque esse R é justamente o lado aqui do triângulo, tá? Então, você tem que o lado é igual a 2R e você tem que a altura é igual justamente a L, que no caso aqui o L é o G, raiz de 3 sobre 2, tá? Bom, beleza. Tendo isso em mão, já fiz a revisão que eu queria com você. E a questão em si é bem simples, né? Se os dois cones são equiláteros, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, tem aqui a ideia de que um é uma ampliação ou redução um do outro, e aí é só você pegar e fazer o quê, né? Faz que um volume sobre o outro vai dar K ao cubo, ou seja, vai dar uma altura do pequeno sobre a altura do grandão, que é 2H, tudo isso elevado a 3. Corta aqui, isso vai dar 1 meio elevado a 3, ou seja, vai dar então 1/8. E aí tá a questão que a gente queria. Beleza, galera? Vamos seguir o barco, me aguarda que eu já estou voltando. Valeu! Bom, próxima questão agora aqui é o seguinte, você tem aqui no caso um cone que ao ser planificado, né, ele vem de um setor circular, cujo raio do setor circular, e não o raio da base do cone, que a gente vai ver que são coisas diferentes, mede 10 centímetros e o comprimento do arco, que é aquele copinho. Não? Como é que você dá origem a um cone? Né? Na aula de teoria a gente viu. Você pega um setor, dobra isso daqui, forma tipo aquele chapéuzinho, aquele coador de suco de laranja de feira, tá? Ou um coador mesmo, aquele copinho de suco de laranja de feira. E aí você vai ter que, no caso aqui, ó, quando você está planificando, eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Isso agora é uma pincelada, já que você tem que ter visto a teoria com a gente, né? Então volta na aula teórica, se você não sabe isso, que quando planifica um cone, você tem que o raio da planificação é a geratriz, tá? Então você vai ter que, no caso, aqui está o comprimento que eu quero e a geratriz, repare, ela é, no caso, igual a 10, tá? Então eu tenho que a geratriz é igual a 10.
E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, isso aqui é questão até bem simples, porque, tipo, não vai pegar muito detalhe teórico, né? A geratriz é 10, mas eu nem vou usar isso no cálculo, isso é mais para confundir o aluno. Na verdade, isso eu tenho que lembrar que o comprimento AB, esse ponto A e esse ponto B aqui, eles vão se juntar. Eu vou, na verdade, no final, quando eu voltar à figura original, né? Digamos que desplanificar a figura, juntar o ponto A com o ponto B, que essa parte amarela vai formar justamente o círculozinho da volta da base. E aí você vai pegar e vai ter, no caso aqui, que isso é igual a 2πr, tá? Então, o 2πr, que na verdade é 2π vezes o raio do círculo, mas o raio do círculo é g. Então, isso que tem que tomar cuidado. Esse comprimento aqui, ó, ele significa o quê? Ele significa, na figura montada, justamente o 2πr. O R, no caso, da base do cone. Quando eu vou calcular esse comprimento olhando apenas para o círculo, aí é aquela formulazinha que fala isso, ó, que esse comprimento L do arco AB ele é igual a θ, o ângulo central, vezes o raio, que aqui é a geratriz, estando o ângulo central em radianos, ok? Então, existem duas visões que eu posso assumir. Por aqui, olha apenas para a planificação, ignora o cone, então vai dar θ vezes g, e o θ em radianos, porque o g é o raio da parada. Agora, olhando para o cone montado, o círculo da base ele vale 2πr, e isso é justamente igual a 10π. E aí você vai ter que 2R é igual a 10, e aí vai ter que o R é igual a 5, tá? Se o R é igual a 5, isso vai dar justamente a letra A aí na folha da gente, lembrando, é a folha que os nossos alunos têm na plataforma. Beleza, gente? Então, questão assim tranquila, né? Foi mais para relembrar a teoria de cones mesmo que eu fiz, questão já que eu não é A. Mas, tipo, eu usei a geratriz para alguma coisa? Não. Também outra relação aqui importante é um Pitágoras, que você pode fazer aqui dentro com o G, o H e o R. Isso é importante relembrar também, né? Quando você tem um cone montado e pronto, o R mesmo, o raio da base mesmo do cone, a geratriz e o H se relacionam para um triângulo retângulo aqui dentro, ok? Então é isso, ok? Lembrar que isso daqui pode ser calculado como ângulo central em radianos, vezes o raio aqui, que é G. Isso daqui, gente, para quem não entendeu ainda, foi justamente o setor que foi usado, que foi arrancado para formar o cone. O resto em volta foi jogado fora, foi desperdiçado, ok? Ou o contrário, não. Pode ser que eu tenha usado a parte de cima e jogado fora essa. Depende do tamanho desse ângulo que eu não calculei, tá? Não foi pedido na questão, não calculei. Mas quando você pega isso daqui, você vai pegar essa pontinha aqui, levanta, vira o vértice, que é aqui na figura também planificada. O vértice é o centro do círculo, cuja área foi recortada para gerar o cone, e aí o raio dele é a geratriz. Não se esqueçam disso. Uma confusão que eu não quero que você faça é entre onde está a geratriz na planificação e onde está o raio ou não na figura planificada ou na figura pronta. Beleza? Tranquilo? Então, um forte beijo, um forte abraço e valeu, galera! Bom, galera, vamos lá. Agora aqui ele tem uma questão em que ele dá, no caso aqui, o setor, no caso, já planificado, o setor que deu origem ao cone, que seria, no caso, daqui para lá, a planificação dele. Foi aquele papelzinho que a gente juntou para formar o cone. E aí ele pergunta nessa ordem a geratriz e o raio da base do cone. Gente, for the sake of my God, pelo amor de Deus, mais uma vez, esse é o maior risco que você tem de errar. Não confunda, no caso aqui, a geratriz, que é justamente o raio da planificação, com o raio da base do cone, que eu só vou enxergar ele aparecendo no cone montado. Na planificação você não enxerga o raio diretamente. Cadê o raio aqui? Onde é que ele está? Não tem. Na planificação o raio aparece indiretamente, pois o arco que eu tenho aqui, essa parte que eu tenho de amarelo, é justamente, no caso, o 2πr, porque é isso que eu vou juntar para dar origem à base aqui da figura. Ah, professor Fortão, eu não tinha me tocado disso. Pois é,
Então, isso vai ser igual a 12. Ele manda colocar o π igual a 3 justamente para facilitar a continha aqui. Fica 2 vezes 3 vezes R igual a 12. E aí pronto, você vai ter 6R igual a 12, ou seja, vai ter que o R é igual a 2, tá? O R sendo igual a 2, a geratriz está na questão, porque a geratriz é o raio da planificação, tá? Ou seja, a geratriz é igual a 5. Vocês não podem esquecer disso, gente. Geratriz é sempre o raio da planificação, o raio do setor circular, que é, no caso, a planificação da figura, tá? Então, tá aqui, ok? E aí, temos aí, se eu não me engano, a letra A. Beleza, gente? São detalhes assim, diretos e retos, como eu falei, mas que você não pode dar mole de esquecer isso. Vamos seguir. Bom, galera, a próxima questão, questão 2 da nossa folha, que a gente está fazendo uma ordem aqui, seguindo uma ordem de revisão mais interessante para você. E essa questão ainda trata sobre a planificação do cone. Porque, na verdade, assim, eu não vou planificar o cone dessa vez, mas quando a gente demonstra a área lateral, que é um dos dados da questão, a gente acaba tendo que planificar para justificar o porquê da fórmula dar isso. Como agora é para usar, nem mais para demonstrar porcaria nenhuma, né? Você não quer saber disso agora, a gente vai partir direto para o que interessa. Eu tenho o raio da base, tenho a área lateral, o raio da base mesmo, e não aquela geratriz da planificação, é o R aqui de baixo mesmo. E ele quer saber a altura desse cone. Bom, a gente sabe que quando ele pede a altura, geralmente, ou ele vai dar o volume, né? Ou ele vai dar, no caso, dados que me permitam saber coisas para que eu possa pegar aqui e substituir aqui dentro a geratriz, a altura e o raio, tá? O raio é 4 e aí, se eu tiver a geratriz, o raio sai. Mas cadê a geratriz, moleque? Aí é que tá. A geratriz você vai achar da seguinte maneira. Eu tenho que ter de cabeça que a área lateral do cone é πRG. Vamos aproveitar até fazer uma revisãozinha rápida, tá? Observação aqui, áreas laterais, né? Áreas laterais, que áreas no plural? Vai fazer mais coisa? Ai, professor Fortão, você faz muita coisa. Mata a cobra e mostra o pau. Ai, que isso, que horror, garoto. Área lateral, se for do cilindro, é 2πRH. Ai, o Chuck Norris da matemática e da física. E a área lateral do cone é πRG. Guarde isso no seu formulário, bisuário, caderninho de cola não. Como é que você chama isso? E guarda lá pra gente, ok? E aí, eu tô falando do cone, então eu tenho que usar o πRG. Logo, isso aqui, pela saco, é o πRG, que é a mesma coisa que 24 vezes π. Aqui corta, passa a faca, e aí você vai ter o quê? Se eu tenho R e falta o G, ulalá, tenho tudo que do qual eu preciso. Eu teria então aqui, ó, 4 vezes G igual a 24, e aí, baby, você vai ter que o G será igual a 6. Se o G é igual a 6, então eu já tenho tudo do qual eu preciso, porque o R é 4, o G é 6, basta fazer um Pitágoras ali dentro. Você vai ter que 6 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais H ao quadrado. Fica 36 igual a 16 mais H2, ou seja, fica 36 menos 16, né, gente? 36 menos 16 faz aí dar 20, não é isso? E aí o 20, o H ao quadrado vai estar dando 20. 20, vamos aqui no rascunho aqui pegar. E a gente vai ter o quê, né? Raiz de 20, galera. Se eu pegar aqui nas contitas, né? E fatorar por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Você vai ter 2 raiz de 5, tá? Então, a altura que a gente quer, ela será igual a 2, vou botar aqui em cima, raiz de 5, no caso, centímetros, né? Que as unidades estavam em centímetros, tá bom?
Então tá aqui a altura que a gente queria, dá uma olhadinha, vê se tudo bem, finalmente usamos esse Pitágoras que eu estava comentando, tá? Então não esquece, gente, áreas laterais ambas importantes, tanto do cone quanto do cilindro. Você vai ter, no caso aqui, que no caso usar o PRG, porque nessa questão está falando do cone, tá bom? E aí, eu achando o G, joguei aqui no Pitágoras, ficaria faltando só o H, deu 2 vezes 5H e fim de papo. Belezinha, pessoal? Tranquilo, chuchu? Você da frente aqui, dá o seu print, galera, vê se tá tudo bem e vamos embora continuar. Um beijo, não se liga que não acabou não, vai valer o seu esforço, tá? Esse ano você passa. Beijo, valeu. Tchau, tchau. Fala, meu bom. Fala, minha querida. Vamos continuar agora aqui. E nessa questão que também já caiu na EAR, o lance é o seguinte. Ele dava essa figura, falava que o raio da esfera era igual a 3, só que ele pegou e fatiou aqui a esfera ao meio, né? Naruto chegou lá, deu um Rasen Shuriken lá na esfera. Já viu esse golpe, né? Tu é muito novo, tu tá vendo Boruto agora. Ai, que é o lixo. Não é o lixo, não. Vou irritar muita gente falando isso. E aí, tu aqui deu um slice, chegou lá, o Jason cortou a parada ao meio e ele quer saber qual que é a área de uma das metades que foram geradas. Por exemplo, pode ser a metade de cima. Alexandre, eu não lembro das fórmulas de esfera as mais básicas. Pode relembrar comigo? Claro. O que você tem aqui que relembrar de esfera? É basicamente pouca coisa, que geralmente a área difusa e cunha esférica já são coisas que não caem tanto, mas não é o foco agora aqui. O básico do bem básico mesmo, que você tem que saber, é a área da superfície esférica, que é 4πr2, e o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, tá? Agora, o que você tem que ficar ligado, a grande sacanagem aqui da questão, que eu imagino, que é onde ele quer que você seja derrubado, galera, é o seguinte: quando você corta a esfera ao meio, acaba que você gera uma base aqui. Isso é que é o problema, maluco. Quando você corta a esfera ao meio, você gera uma base aqui embaixo. E como você gera uma base aqui, o perigo é o indivíduo pensar: ah, eu tenho a metade de uma esfera, vou pegar isso aqui sobre 2. Só que não é apenas isso. Isso você lembrar de que eu dividi por 2. Quando você cria essa base aqui, essa areazinha diz respeito à casca em volta, o que eu vejo no entorno, circundando a figura. E essa parte não é visível. Se eu grudar aqui, isso aqui não fica visível aos meus olhos, né? Que está lá no meio, na junção das duas figuras. Quando você separa, eu vejo aqui de baixo essa base. E isso tem que ser contado como parte da área da semisfera também, já que ele não especificou aqui, ele não disse que era para excluir essa base. E isso aqui, ó, vai ter um raio exatamente igual ao raio da esfera em si. Só que aí é uma superfície plana, né? Só essa parte da base vai ter uma área que é o quê? Um PRzinho ao quadrado. Então, quando eu monto uma semisfera, eu só tenho que tomar esse cuidado, hein, gente? Acaba que a área total da figura surgida vai ser a área de uma esfera sobre 2, uma superfície esférica sobre 2, mais essa área da base, que é πr ao quadrado, que vem para cá. Toma cuidado com isso para não fazer besteirinha, tá? Tendo isso em mãos, aí beleza, né? Metade é 2πr ao quadrado. Então a área total vai dar 2πr ao quadrado mais πr ao quadrado, ou seja, você vai ter então aqui 3πr ao quadrado, ok? Você, como o raio vale 3, vai ficar 3 ao quadrado 9, e aí o total será igual a 27π aqui, no caso, centímetros quadrados, né? Que a área estava em centímetros quadrados, ok? Se eu não me engano, é a última letra para marcar aí nessa prova, na folha que ele está usando. Enfim, toma cuidado com isso. Mesmo uma questão inocente como essa pode trazer surpresinhas. Lembrando, depois de você passar no nosso site, que é o fabricad.online,
E no nosso Insta, que tem sempre também anúncios de novas promoções e outras coisas e notícias do mundo, do vestibular e dos concursos militares em geral, galera. Então ficamos por aqui, dá aí o seu print na tela. Espero que esteja tudo bem com você. Fiquem juntos, fiquemos bem. Estou torcendo sempre de coração pela sua vitória. Um forte abraço, valeu, tchau, tchau, me despeço aqui.